O que é um chocolate tipo bis, se não o bis? Oi, tudo bem? Aqui é a Dani ou Alika. Hoje é dia 8/2/2024. Neste vídeo que eu tô aqui com um scooter, eu tô subindo até o Pico do Lopo. Fica em Extrema, em Minas Gerais. Eu era recém-habilitada de moto, não fazia muito tempo, mas eu fui na cara e coragem subir de scooter, que não tem umas rodas muito apropriadas para fazer esse trajeto de terra, mas eu subi e acampei lá em cima, sozinha com bivac. No dia virei o meu aniversário, no dia do meu aniversário, né, que é 9/2. Por que eu tô fazendo essa rifa? Eu realmente não quero prejudicar ninguém, mas eu realmente quero voltar a poder fazer meu trabalho com autonomia. Bom, não precisa ser um gênio para perceber que eu estou, desde aquela época, utilizando o meu canal do YouTube e a minha rede social no Instagram para conseguir me comunicar com as pessoas, não só com o pessoal do meu trabalho, mas com a minha família, meus amigos, as pessoas que estão me assistindo, meus colegas do município de São Bernardo do Campo, porque o que eu acredito? Eu acredito que na transparência, quando você tem um interesse coletivo acima do seu próprio interesse, você tem como ser transparente nas suas intenções e comunicar para todo mundo. Coisa que eu não estava conseguindo fazer no SBC Prev. Por quê? Porque a gente não estava conseguindo se comunicar sem isso gerar atritos, porque a gente estava sofrendo muito assédio moral, a gente estava sofrendo muita pressão. O diretor, o superintendente Marcelo Augusto Andrade Galhardo era, era diretor de RH, braço direito do Orlando Morando, e foi intencionalmente colocado no SBC Prev para nos vigiar e nos fazer cometer as ilegalidades que ele que comete, não a gente. Mas eu decidi via público também, por quê? Porque eu sei que isso reflete o Brasil inteiro, porque a reforma previdenciária não foi com o intuito de combater o rombo previdenciário, foi com o intuito de manter uma oligarquia no poder, de que quer se enriquecer ilicitamente com o poder público, o dinheiro que vem de vocês. E para isso eles fizeram toda uma propaganda contra funcionários públicos. E eu vou mostrar também que eu só estou aqui não pelos corruptos, mas pelos trabalhadores, que eu vi que tem tanta gente boa se dedicando para fazer o bem às pessoas. Isso é de Deus. Isso está no coração humano de várias pessoas. E se eu não tivesse aguentado até onde eu aguentei, resistido até onde resistido, eu não teria tido essa bênção também de ver tantas pessoas boas no meu caminho. Mas falando em gente boa, a gente precisa falar e deixar famosíssimo essas pessoas, porque, cara, é uma proeza infame, né, dessas pessoas, porque assim, esse daqui, esse ser humano é o prefeito Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, e do lado está sua esposa, Carla Morando, que é deputada estadual, e do outro lado é a sua nora, irmã do Orlando Morando, a Márcia Morando, que foi a presidenta do Fundo Social de Solidariedade, que por uma super decisão do prefeito Orlando Morando, ele decidiu que a família dele seria quem comandaria a autarquia. Então, o que eu gostaria de falar com isso? Eles são representantes do empresariado, certo? Por serem donos de um supermercado grande ali no município de São Bernardo. Então, eles são a visão do super empreendedor e etc. Tal, que vai para o Brasil para frente. Só que assim, eu queria dar um adentro.
não são todos os empresários que são ruins que nem eles. Tipo, o Orlando Morando é um gestor ruim. Mais do que tudo, é um gestor autoritário e péssimo, porque, mano, fazer essa burrada que ele faz, ó, parabéns. Esse é um dos exemplos do efeito do que acontece quando tem um governo autoritário. Ele acaba sendo gerido por pessoas burras, porque as pessoas inteligentes não querem se comprometer com um governo autoritário. E aí, qual é o resultado? Por exemplo, aqui a gente tem uma ação de Páscoa. Aí o Fundo Social vem solicitar as doações preferencialmente caixa fechada, com no mínimo 20 unidades de wafer crocante, recheado e coberto com chocolate ao leite, tipo bis, a serem entregues a entidades do terceiro setor cadastrado pelo Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo do Campo. Mano, olha só, olha como atrai gente burra o governo autoritário. Ele reconhece que em licitações ou qualquer coisa, qualquer edital público, você não pode colocar marca. Você tem que seguir o princípio da impessoalidade. Você não pode fazer publicidade de uma marca de qualquer alusão. Mas ele coloca ainda tipo bis, porque obviamente eu acho que ficou muito difícil ele escrever o chocolate que somente se conhece por bis, como brasileiro, né? Mas não só isso, né? Além da campanha de mau gosto, né? Porque, assim, chocolate bis de Páscoa para uma criança é tipo, ah, eu não vou te dar ovo de Páscoa, eu vou te dar um chocolate tipo bis porque é isso que você merece. E isso é o pensamento do grande gestor brasileiro, Orlando Morando, que é, de novo, não são todos, até porque eu faço parte de. Eu acredito muito que nos grandes empresários que têm um potencial muito grande de modificar para melhor as pessoas quando sabem que, ao serem empresários, eles estão contribuindo para o crescimento das pessoas, não para a exploração das pessoas. E ainda no finalzinho, assim, caso supere a estimativa de arrecadação a distribuir, será? Pã, 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 pã. Será? Pã, 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 pã. Será para mim, né? Por favor, Morando, eu tô esperando até agora, né? Eu acho que era isso que você queria colocar, né? Ou Márcia Morando, ou seja lá quem estava, estava incumbindo dessa grande responsabilidade. E aqui está o resultado de um governo autoritário que nomeia pessoas com incapacidade para os cargos de chefia. É, a gente tem aqui o diretor Marcelo Augusto Andrade Galhardo, o diretor superintendente, que foi nomeado pelo prefeito Orlando Morando. Ele, antes disso, era o diretor de RH, enquanto ele era diretor de RH da prefeitura do município de São Bernardo, a gente tinha a esposa dele como chefe de perícia médica, que teve que sair do nosso instituto depois de uma denúncia do Ministério Público, e na sua grande santa sabedoria, inteligência suprema, o Orlando Morando decidiu que a solução melhor seria colocar o Marcelo Augusto Andrade Galhardo como diretor superintendente no SBC-Prev. Ou seja, você sabe, eu acho que o Orlando Morando, ele teve umas atitudes bem antipetistas, né? Assim, ele propagou bastante um pouquinho do ódio, né? E eu acho que ele não deve gostar muito e com a cara do Lula. Assim, desavenças à parte, a condenação do Lula foi anulada por parcialidade por considerar parcial o juiz que o condenou, o Sérgio Moro, tanto que esse mesmo juiz que o condenou depois foi ministro, ou seja, teve relações políticas. Então não tenho muito assim, tipo, como pensar que o meu estágio probatório, tendo tanta assinatura do Marcelo Augusto Andrade Galhardo e quanto a assinatura da esposa dele, Juliana Barros Constantino Galhardo, meio que anula o meu estágio probatório porque faltou imparcialidade, faltou moralidade, impessoalidade, mas mais do que tudo faltou um pouquinho de noção, né? E aí, mais ou menos isso que acontece quando você tem um governo autoritário. Ninguém chega lá e fala, ei, amiguinho, isso não pode ser feito.
E aí que tá, que você pode ver que todas as vezes que o Marcelo publicava a campanha do Orlando Morano, ninguém falava nada, né? Porque a gente não podia chegar. Ô, Marcelinho, então, sabia isso daí? Isso você não pode fazer. Sem o desafio que é estar essa hora da noite para muitos que trabalharam o dia inteiro, para outros que estão aqui para ter um bom trabalho. E eu não vim aqui falar de política com vocês, eu vim falar um pouco de experiência de vida, afinal de Eu acho que este vídeo mostra um pouquinho do que eu quero pontuar. Às vezes a gente tem muito esse negócio de demonizar as pessoas. Às vezes a pessoa nem é uma pessoa má, é só uma pessoa alienada mesmo. Por exemplo, nesse vídeo, ele chega já falando: estou aqui como um político que não quer falar de política porque eu conheço a realidade de vocês que vem aqui, que depois de trabalhar duro. Tipo, velho. Ele é o filhinho de papai e ele se comporta ainda como um filhinho de papai, né? Porque ele não é o Orlando Morando original, ele é o Orlando Morando Júnior. Quem fez os supermercados foi o pai dele. E, meu, fogo, viu? Assim, pra gente não cair no negócio de generalização, que todo filhinho de papai é filhinho de papai, todo riquinho é mesquinho, e que o Orlandinho que todo mundo é que nem o Orlandinho, não. A gente tem um grande exemplo na nossa história do Brasil de um grande filhinho de papai, que era Dom Pedro II, filho do seu pai Dom Pedro I, que teve sim umas atitudes de filhinho de papai, mas o Dom Pedro II foi um grande imperador, e depois eu vou mostrar como ele foi realmente importante e teve umas atitudes muito legais pensando pelo coletivo, e ele estudou muito para isso, sabe? Então, Dom Pedro II é um bom exemplo de que não é porque a pessoa está vivendo numa monarquia, ou no, porque a pessoa está num governo não sei o quê, ou porque é filho de tal, que, que, que a pessoa vai ser escrota. Não, Dom Pedro II não foi um ser escroto, e então o Orlando Moreno tinha potencial para não ser escroto também. Bom, como vocês podem ver no meu estágio probatório, para quem leu ou se alguém viu, ficou bem óbvio que eu tive que usar meu estágio probatório como uma denúncia pública, porque administrativamente ficaria em sigilo, e como ficaria sigilo, e o Marcelo Augusto Andrade Galhardo disse com todas as letras para mim que o resultado não seria o que eu esperava, mesmo que, tipo, velho, eu fiz esse levantamento para mostrar que, tipo, na época que eu saí, estava tendo uma auditoria. Eu queria saber se a auditoria que o Marcelo contratou conseguiu, tipo, falar que sobre a irregularidade dele mesmo. Mas, voltando para o assunto, ele falou que eu precisava provar a intencionalidade das ações da Raquel. E, tipo, velho, era uma coisa sem pé e cabeça, mas tudo bem. Aquela coisa, pede e eu te dou. Aí eu fiz esse levantamento de todos os requerimentos que ela adulterava intencionalmente. A, a única página do Tribunal de Contas que ela alterava era sempre essa página, e ela fazia os outros colegas também alterarem, que eram amiguinhos dele, só os amiguinhos dela. E o que mostra bastante a intencionalidade. Mas por que eu fiquei tranquila assim? As pessoas não entendiam porque, tipo, eu estava sofrendo tanto e deixavam, porque eu não reagia, porque eu reajo de outra maneira. Quando eu via a Raquel, eu via ela como uma oportunidade, porque era tão absurdo o que ela fazia, era tão, tipo, na cara, que deixava, sabe, muito exposto o próprio Marcelo e a própria Juliana, né? Então, na verdade, o problema da Raquel era deles, não meu. e eu não sei como ficou isso, mas no meu estágio probatório, eu não precisava ter precisava ter falado que ela era sociopata. E quando eu digo isso, eu digo pontuando,
porque assim, eu tô me esforçando muito para não ser uma pessoa escrota, e é por isso que eu não julgo o Orlandinho, ou que seja lá quem for, que por ter tido atitudes escrotas, porque é muito difícil não ser escrota, eu admito. É, por exemplo, eu não fiquei espalhando que ela era sociopata, eu já tinha entendido há muito tempo, mas assim, eu só falei para todo mundo, tipo, e escrevi, pontuei e coloquei meu dedo na reta, assim. Tipo, eu sei muito bem o quanto eu poderia ser processada por isso, etc. Tal, mas eu sei também que para eu poder falar isso é porque ela teve que mostrar repetidamente comportamentos de sociopata. Então, não é uma coisa sem fundamento. E é baseado nisso também que eu posso falar que Bolsonaro Jair Bolsonaro é um sociopata. Mas eu vejo isso não como uma coisa ruim, sabe? Ah, fulano de tal é sociopata, vamos. Mas sim para a gente refletir o que tem na nossa sociedade, o que está permitindo que a gente, a gente dê atribuições de poder de liderança para sociopatas, pessoas que não conseguem sentir empatia pelos outros e que cometem irregularidade e causam prejuízo à existência humana, porque eles só pensam em si mesmo. Bom, mas foi graças a todos os absurdos que eu enfrentei e aguentei que eu pude, no dia 9/2/2023, entrar no supermercado do Orlando Morando e roubar uns chocolate bis para ele. E eu gravei, inclusive tá no meu YouTube. E pergunto para ele, por que você fez isso, etc. Tal. Assim, antes de ir subir em o Pico do Lopo, no 9/2/2022, eu fui orar. E antes de eu roubar o Orlando Morando, antes de pegar o chocolate bis, que eu não filmei, que eu orei muito. Orei muito. E agora, um ano depois, eu também acredito que, tipo, é a minha missão. Porque, assim, foi graças a todos os absurdos que eu aguentei e sofri que eu também percebi muitas coisas, assim, muitas coisas bacanas. Por exemplo, as oportunidades de poder fazer a diferença. Por exemplo, porque talvez eu seja a única pessoa que possa fazer isso, porque na Constituição Federal a gente tem o direito de resposta. A todos, todos são, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, ou seja, tudo que eles me fizeram, assim, desmoralizado, etc, tal, eles me permitem também o meu direito de resposta, o meu direito de me manifestar contra a arbitrariedade deles. Mas assim, eu realmente vejo uma coisa muito além. Eu percebi que eu era autista, porque quando o meu diretor previdenciário falou assim, Dani, só você está vendo o que você está vendo, ninguém mais. E, e foi graças ao trabalho que eu percebi realmente que eu via as coisas de maneira diferente que das outras pessoas. E sem falar nisso, assim, conviver com um autista é muito difícil. É muito difícil conviver com um autista. Então, mas assim, essas pessoas do meu trabalho que me auxiliaram e nunca perderam o respeito, me mostram que é possível, sim, a gente trabalhar em um ambiente com respeito e trabalhar entre pessoas com civilidade e que é possível sim que eu possa trabalhar em um ambiente seguro, porque essas pessoas me mostraram que é possível. E é graças a essas pessoas que hoje, no 9/2/2024, eu quero deixar o presente que eu tanto queria dar para as pessoas, que está aqui, ó.
Tem o Decreto-Lei de 1713 de 28 de outubro de 1939. É claro que o Orlando Morando, o Marcelo Augusto Andrade Galhardo e a Raquel Cavalari Sanazaro tentaram explorar meu transtorno mental, minha ansiedade e o meu autismo para me tornar para me reprovar no estágio probatório por incapacidade mental. E beleza, assim, eles fazem o que eles querem, mas a gente não precisa pagar com a mesma moeda. E, eu devolvo isso mostrando que este fato, essa atitude não é deles só. Tipo, acontecia bem antigamente, tem muito nas raízes como a gente entende a Previdência Social, como um prêmio e não como um seguro social. Tanto é que aqui no nosso artigo do Decreto-Lei de 1713, de 28 de outubro de 1939, assinado pelo Getúlio Vargas, presidente da época, que foi o responsável pela, por, por colocar o Estado é, mais forte em relações, tanto organizando o atleis trabalhista, a Previdência. Então, ele teve bastante influência, como a gente vê a relação de trabalho de hoje, que tem também influências da Revolução Industrial que estava acontecendo na época. Mas eu vou ler esse artigo que eu acho que deixa bem claro como a Previdência Social, desde o seu início, estava sendo utilizada de uma forma errônea e que a gente pode corrigir isso e devemos corrigir isso. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem no artigo 197 do Decreto-Lei de 1713, de 28 de outubro de 1939. Esse Decreto-Lei foi assinado pelo Getúlio Vargas e eu acredito que seja, se não o primeiro, um dos primeiros estatutos dos servidores públicos. E no artigo 197 a gente tem, fora do caso previsto no artigo anterior, poderão ser aposentados, independente de inspeção de saúde, os funcionários cujo afastamento só impuser a juízo exclusivo do presidente da República no interesse do serviço público ou por conveniência do regime. B. Ex ofício. Ou o seu requerimento, os funcionários que contarem mais de 35 anos de efetivo exercício e forem julgados merecedores desse prêmio, pelos bons e leais serviços prestados à administração pública. Esse artigo é muito importante porque mostra bem como a Previdência Social pode ser utilizada como desvio de finalidade para reforçar regimes autoritários. Se, por um lado, temos no primeiro artigo que o presidente da República pode, ou o chefe do poder, pode afastar um servidor qualquer que seja contrário ao seu interesse, ou sua conveniência, a sua opinião, né? E também, por outro lado, ele também ele premia as pessoas que entram de acordo em conformidade com o que ele prega, né? Isso aconteceu muito no SBC Prévio. Por exemplo, uma coisa que aconteceu é que várias pessoas começaram a fazer faculdade EAD, eles nunca tiveram manifestação de obter um ensino superior e começaram a ter esse interesse de obter um ensino superior para assumir cargo comissionado. E para isso eles também, obviamente, não podiam, eles tinham que estar de acordo com as irregularidades que eles pretendiam fazer na Previdência Social. E as pessoas que se manifestavam, falavam alguma coisa contra as irregularidades, sofriam um assédio moral e começavam a adoecer. Como não fui eu, tipo, a única pessoa que ficou doente no instituto. Outras pessoas também ficaram doentes. Inclusive, uma colega minha, ela, ela tentou suicídio e, infelizmente, ela tá entre nós ainda. E ao invés dela receber o apoio, o acolhimento
ela foi reprovada antes do término do estágio probatório dela, em uma grande manifestação de que quem faz a lei sou eu, do Marcelo Augusto Andrade Galhardo. Eu tentei argumentar com ele, mas eu percebi que não com pessoas como ele não há argumentos. Infelizmente, para isso a gente tem que também via público para mostrar e para ocorrer esse diálogo, porque nem roubando o Orlando Morando ele me chamou para conversa, então fazer o quê? Acho legal colocar essa perspectiva, tipo, de colocar o decretos e o ato institucional, porque às vezes a pessoa nem pensa, nem acha que ela foi ditadora, ela simplesmente estava indo com a maré, sabe? E isso a gente tem no livro da Hannah Arendt, A Banalidade do Mal, né? Às vezes o Morandinho e o Marcelo nem percebia que eles estavam sendo ditadores, mas esse processo de utilizar a previdência social era utilizado frequentemente durante a ditadura militar, no atos institucionais e em governos autoritários. E eu percebia isso acontecendo lá, porque a gente estava recebendo muitas ligações de pessoas querendo se aposentar por conta de perseguição política. E, eu, e como a gente não se falava de acidente de trabalho dentro da Previdência, a gente não conseguia a abranger essas pessoas. Essas pessoas, na verdade, saíam prejudicadas, porque a aposentadoria, quando você se aposenta, você ganha um vencimento muito irrisório para proporcionar com a reforma previdenciária. Então, é meio que faço o que eu mando ou se ferra. E eu tenho que lembrar que, tipo, as pessoas têm família. E graças a Deus eu não tenho filhos, eu não preciso me preocupar com o sustento, com o alimento dos meus filhos, e meus pais nunca me deixaram passar fome na vida. Então eu tenho esse privilégio de poder estar aqui falando com vocês e denunciando, mas eu quero dizer que tinha muitos colegas meus que estavam se esforçando muito também para dando o seu melhor no meio dessa maré toda. Só que a gente tem que ser um pouquinho inteligente ao lidar com essas pessoas, né? Inclusive, eu quero dizer que, tipo, uma das coisas que eu mais me emociono, assim, de lembrar é que os procuradores do SPC-Prev, eles atendiam as pessoas pessoalmente, eles davam orientações de direito para as pessoas, para os segurados. E teve uma vez que eu entrei na sala deles e eles estavam rasgando os documentos. Eles não tinham pedido para outra pessoa fazer isso. Eles mesmos estão fazendo esse negócio manual. Isso é uma coisa que mostra muito o caráter das pessoas, sabe? Porque, assim, a Raquel, ela pedia para eu escrever as cartinhas dela, tipo, qualquer coisa, carimbar, era muito essa coisa de querer você submissa. E pessoas inteligentes não precisam fazer as pessoas serem submissas. As pessoas, quando o princípio da eficiência e o trabalho está sendo feito, as pessoas obedecem aos outros por respeito, não por submissão. Mas eu vi essas mesmas pessoas, procuradores autárquicos do SPC-Prev, sofrendo assédio moral. Inclusive, eles, do nada, eles tiveram que sair do nosso prédio e foram para alguma repartição da prefeitura, que eu faço a mínima ideia onde eles foram alocados. E o Orlando Morano fez uma lei que, assim que os cargos deles estivessem vagos, ele deixariam de existir. Então, os mesmos procuradores que auxiliavam a população com respaldo jurídico estavam sofrendo com assédio moral. Então, por isso eu não consegui, eu sabia que eu não conseguia iria pedir ajuda para ninguém, nenhum meus colegas, ninguém, nenhum dos procuradores e ninguém, porque estava todo mundo nessa violação do Estado democrático de direito. E aí a gente pensa que isso é um absurdo, mas a gente tem aqui no ato institucional número 5, o famoso AIC 5, que a gente tanto estuda na escola, que
que foi um dos piores atos institucional durante a ditadura militar. E tem aqui, quando no inciso 4, aplicação quando necessária das seguintes medidas de segurança: a liberdade vigiada, a proibição de frequentar determinados lugares. Quando a gente estuda o AI-5 na escola, normalmente eles não colocam os termos que foi o AI-5, mas se a gente for pensar para como se estivéssemos naquela época, para muita gente passou despercebido, mas para as pessoas que estavam no olho do furacão, foi realmente um sentimento de temor muito grande. E eu vivi isso no SBC Prev. Eu realmente fiquei com muito medo de morrer e também que fizesse mal para minha família. Minha família também ficou com medo de morrer. Inclusive, eu tive que deixar de ter contato com todo mundo, até para proteger eles de qualquer interferência. Porque, como a gente viu, inclusive, houve espionagem. Utilizaram o ABIN para fazer a espionagem entre as pessoas. Então, sim, a gente teve sim uma violação do Estado Democrático de Direito e a gente tem ainda resquícios da ditadura militar, e essas pessoas que agiram autoritariamente, elas ainda conservam o espírito da ditadura militar, mas a gente agora tem o potencial de eliminar completamente isto. Bem, então eu finalizei o meu estágio probatório com a seguinte frase do Martin Luther King: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E é isso que acontece quando a gente tem um aparato da Previdência Social com um desvio da finalidade, quando a Previdência Social acaba não cumprindo o seu papel, que é proteger e segurar as pessoas que estão incapazes ao trabalho, tanto permanentemente como temporariamente. Então a gente tem que realmente mudar como a gente percebe a Previdência Social. Antes da gente falar sobre o rombo, etc. Tal, a gente tem que falar, porque a Previdência Social ela está sendo utilizada como premiação, e isso acarreta privilégios e privilégios esdrúxulos que não faz sentido. Por exemplo, filhos de militar não se casam para continuar recebendo pensão do militar, dos pais militares. Isso não faz sentido nenhum. E esses privilégios, as pessoas, nem todos os militares concordam com esses privilégios, mas é o que acontece. Nesse estado de temor, as pessoas ficam em silêncio. E isso acaba gerando que as pessoas como o Marcelo e etc e tal, de poder, elas também ficam sem limites. Então, se a gente quer ter um trabalho justo e eficaz e democrático, a gente tem que falar sobre previdência social. E é esta missão que eu estou assumindo. Bem, no meu próximo vídeo eu vou falar sobre a história da Previdência Social e como ela tem relação direta com a mudança de trabalho, com a industrialização e as demandas operárias. Mas eu vou deixar aqui a frase do William Beveridge sobre a Seguridade Social, que ele fez o bem-estar social ali na Inglaterra. Ele diz: o que se economizar em dinheiro, pagar-se-á em dores e na falta de eficiência. É exatamente isso que eu vi acontecer e é exatamente isso que eu sei que vai acontecer se a gente não falar sobre previdência social e como que a gente tem que mudar para mudar nossas relações de trabalho para a gente poder trabalhar com sentido na vida, porque no final de tudo, o trabalho é o que dá dignidade e sentido para a vida humana.